com Wellington Barros trazendo a primeira do dia. Fala, Barros. Pitoli, começo trazendo essa informação do Lula. A expectativa do governo brasileiro é de que um novo encontro, ou melhor, a informação do Mauro Vieira, desculpa. A expectativa do governo brasileiro é de que um novo encontro entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Departamento norte-americano, Marco Rubio, ocorra até o final desta semana. Ele chegou ontem a Washington, nos Estados Unidos, uma viagem que tem como objetivo, segundo o governo, dar continuidade às tentativas de negociação com os Estados Unidos sobre o tarifaço e as sanções impostas a autoridades brasileiras. O ministro embarcou para os Estados Unidos de Roma, na Itália, onde ele acompanhou o presidente Lula em uma agenda que incluiu o encontro com o Papa Leão XIV. Na quinta-feira da semana passada, o Marco Rubio telefonou para o chanceler brasileiro e ficou combinado um encontro na capital dos Estados Unidos. De acordo com nota divulgada na quinta-feira pelo Itamaraty, o secretário de Estado convidou o ministro Mauro Vieira para ir a Washington para tratar desses temas prioritários da relação entre o Brasil e os Estados Unidos em uma reunião presencial. A conversa entre Rubio e Vieira, segundo Itamaraty, durou cerca de 15 minutos e formalizou a continuidade desse primeiro diálogo entre os governos e presidentes que têm visões ideológicas e posições distintas, e nós estamos acompanhando isso já há alguns meses, esse embate entre o governo brasileiro e o governo americano. Na conversa por telefone, eles não chegaram a falar sobre temas específicos, apenas começaram a alinhar as agendas para o encontro. Então esse encontro deve acontecer nessa semana. Aliás, o Mauro Vieira já havia se encontrado com Marco Rubio em julho desse ano e agora ele chega a Washington para essa conversa, essa reunião, que, repito, deve acontecer até o final desta semana. Cláudio, eu entendo que com alguns elementos que chegam, essa conversa deve ficar interessante. Porque eu não posso me esquecer que a questão não é comercial. A tarifação, a taxação era de 10%. Era 10%. Virou 50% com o primeiro parágrafo da carta do Trump, enviada no dia 9 de julho, dizendo: cessem as perseguições, acabem com a caça às bruxas, enfim, a anistia, já tudo o que Trump coloca no primeiro parágrafo da carta é o que dá a letra com relação ao que tem que acontecer no Brasil para que essa taxação de 50% caia. Isso está nítido, é óbvio. O que avançou? Bolsonaro ontem recebeu notícia por parte do ministro Alexandre de Moraes que continua preso, injustamente preso. Nós sabemos que Hugo Mota e Alcolumbre não têm a menor, ambos, eles não têm a menor vontade de andar com a história da anistia. E a perseguição continua, porque na semana retrasada fizemos aqui uma campanha por um cidadão que foi condenado agora a 14 anos de prisão. Com toda essa mentira contada do 8 de janeiro, a perseguição continua. Ou seja, a caça às bruxas, a perseguição, Bolsonaro preso, nada foi feito. O recado enviado há 3 meses pelo governo americano ainda não foi ouvido. Os caras já estão achando que a questão é comercial. Ou estão se fazendo de burro, né? Ou são. Aí, quinta-feira, surge a questão da Flávia Magalhães, brasileira, naturalizada cidadã americana, que descobre no processo que havia uma ideia de sequestrar a Flávia em solo americano. Ela contou aqui na Ouro Verde isso ontem. Impressionante ela contando. Aí nós tivemos também na sexta-feira a Justiça Americana, o Departamento lá de Imigração, Controle de Fronteira Americano, então não sei o que, dizendo: essa história do Felipe Martins é mentira, ele não entrou aqui. Então eu entendo que essa conversinha do Mauro Vieira com o Marco Rubio deve ficar interessante. Deve ficar bem interessante. Com outro detalhe que eu disse na abertura do jornal. Temos um Trump que resolveu a questão de Israel e Hamas. Olhando por cima agora, tem ainda Rússia e Ucrânia, tem algumas coisinhas para resolver? Tem, sim, senhor. Mas ele sabe que precisa resolver a questão Nicolás Maduro. Maria Corina Machado já levou o Nobel da Paz. Já dedicou o prêmio ao Trump. Ou seja, ele tem um compromisso com a Venezuela. Na Venezuela, um super amigo de Lula,
que deve ser capturado vivo para contar tudo o que sabe. Então eu não vejo um céu azul, um céu de brigadeiro para o Mauro Vieira nessa conversa não, Cláudio. Bom dia, Alexandre Pitoli. Não existe céu de brigadeiro na nossa percepção nessa conversa. Por quê? Porque o problema não é econômico, nem político apenas, é geopolítico. Estados Unidos, no segundo governo Trump, assume a posição de xerife do mundo. Prova cada dia mais que não dá para negociar nem dialogar com bandidos. É impossível, porque bandidos não seguem leis, não seguem regras, bandidos não têm caráter, bandidos são o que eles são, bandidos. Então, quando se fala assim, mas como é que o Trump arrumou aquele acordo de paz do Hamas e Israel? É aquilo que você falou um dia que eu concordo, Alexandre Pitoli. O cara pega o telefone e fala, você é do Hamas, é? Não, isso é fato. Não estou inventando. Isso aconteceu. O papo foi esse. O papo é esse. Então, o que você falou. É o memezinho do Obama, do Biden e do Trump. O Trump, eu vou explodir tudo. Aí os caras vão negociar. Enquanto o Obama e Biden eram o contrário. Sim, e é o estilo de negócios que o Trump faz, age. E ele tem um livro, que é um best-seller nos Estados Unidos, que é a arte da negociação. Então ele cria uma pressão enorme. E ele acertou o acordo de paz, o Hamas jogou as armas, vai ter muito problema ainda lá, mas ele resolveu os maiores problemas do mundo. E aí, a geopolítica é, a China vai dominar o Brasil e a América Latina ou não? Como a China também joga um xadrez cujo tempo de jogada é diferente do nosso, a China aceita dar um passo atrás, 2 passos atrás, que inclusive é uma política do governo chinês com Mao Tse-tung lá em 1960, que é dar 2 passos atrás para dar um salto à frente. Então, a China sabe que se ela recuar no governo Trump, ela pode voltar para cima daqui a 5, 10 anos. Isso não é um problema para a China. Então, o Trump vai marcar posição para controlar mais a América Latina. Acertar essa questão do Maduro que está acertando, tem só um país que está tão consciente de que perdeu a guerra, que é o Lula, que não só o ministro do Supremo sai chorando em tudo quanto é entrevista que ele está dando, apesar que aqui nós conversamos, Alexandre. Já tem um segundo que deve sair agora. 2, 3 anos atrás, nós falamos, conversando sobre por que o Pacheco fazia tudo aquilo que fazia. A gente falou, tem que ter alguma coisa mais cara para o Pacheco do que dinheiro. É a fama, é o cargo na STF. A gente discutiu isso lá atrás. E agora a Carmen Lúcia começa no mesmo caminho. Por que eles estão fazendo isso? Porque a esquerda, o Lula e o sistema que sustenta toda essa corrupção e vive com ela, sabe que a eleição de 2026 tem muita chance de não ter Alexandre de Moraes incomodando no meio dela. Daqui até a eleição do ano que vem tem muita água embaixo da ponte para saber o que acontece com esse cidadão chamado Alexandre de Moraes, que rasga a Constituição e cada dia mais cai uma máscara mostrando as ilegalidades que ele faz de abuso de autoridade. Aí nós temos o quê? Nós temos uma situação em que o Supremo vai ser aparelhado mais ainda. Ou entra Pacheco, ou entra Bessias, ou entra Pacheco e entra Bessias, e bobear entra mais um. Eles vão pôr gente mais estilo Dino, Flávio Dino, gente que é um trator, para quando se o Alexandre de Moraes perder a voz, ter gente tão extremista quanto ele lá dentro. Tão a serviço do poder de esquerda. Eles estão sabendo na esquerda de Brasília que eles não têm chance de enfrentar o Trump. Então estão tentando pegar algo perene que é o Supremo Tribunal Federal. Mas, Cláudio, tem um outro ponto. Na questão do sequestro da Flávia e de forjar documentos de entrada do Felipe Martins, não é enfrentar o Trump. É enfrentar a justiça americana. Ah, sim. Aí não é Trump, aí não tem Partido Republicano, aí não tem Marco Rubio. É justiça, que é o que os caras não conhecem aqui. Que o Trump desarmou o weaponization da justiça, que é usar a justiça como usam no Brasil, para perseguir, como o Trump foi perseguido. Ele desmontou isso. Sobra uma justiça mais justa nos Estados Unidos. E eles vão pegar condenação. É 30 anos de condenação. Porque eu estou tentando mostrar o seguinte, tem a questão política, que é o que Mauro Vieira vai falar com o Marco Rubio, é questão política. Entendeu? Vamos lá, tabuleirinho aqui, vamos lá, o que é bom pra você, o que é bom pra mim. Ô, Mauro Vieira, o teu juizinho lá, hein, tentou sequestrar alguém aqui.
Só quem está cuidando disso, tentou sequestrar alguém aqui, forjou documentos do Felipe Martins, é a justiça, bicho. Sim, verdade. O buraco é bem mais embaixo. E lembrando que lá eles usam o devido processo legal e que eu me lembre, até hoje, o Alexandre Moraes está fugindo de ser citado no processo do Donald Trump. Entendam, o ministro da Suprema Corte brasileira foge de um procedimento do devido processo legal, que é ser intimado, ser informado do processo contra ele. O que o Alexandre de Moraes faz contra os outros, ele é tão covarde que ele foge de sofrer uma coisa que para nós da área jurídica é normal, uma intimação. Mas por que eles fogem? Porque tendo o lugar certo, conhecido, eventos que ele participa com agenda, tudo, o STJ está também cobertando ele. Por que isso? Porque se ele entrar no devido processo legal nos Estados Unidos, ele sabe que não tem jeitinho. Nem para esse processo, nem para os demais processos. E ele sabe o que ele fez. E tem prova e aí, do que ele fez. Aí a justiça americana, acabou. Aí não é político, não é Marco Rubio. É por isso que eu digo, pode vir a anulação de tudo. Eu acredito plenamente que a pressão vai crescer tanto no Brasil entre agora e o ano que vem, que realmente nós vamos ver um combate de titãs. A esquerda e o STF só tem uma alternativa: atropelar e controlar a eleição 2026 de um jeito que nunca aconteceu. Nunca, nem o que aconteceu em 2022. Vai ser pior. Só que do outro lado eles vão encontrar um tanque de guerra do poder da influência americana para fazer o contrapeso. Nós vamos assistir uma guerra de titãs aqui. Amém. Amém. Sou soldado nessa. Raso. Nós somos. Não é tão raso assim que eu sou meio cheinho, né? Vou falar uma frase que eu sei que você vai ferver teu sangue, porque é uma tristeza que a gente tem. Então toma cuidado, porque meu sangue já está fervendo. Nossa, é o Sidney Meu Magal sangue na minha ferve frente. por você. É o Sidney Meu Magal na minha sangue ferve frente. por você. Ó, cruzes. O que é a frase? Quero pegar na sua temperatura. Foi o que a repórter falou. A repórter falou. Peguei na temperatura dele. Que estranho. É o peru da sadia. Não tinha o termômetro? O termômetro, né? Não, eu vindo no carro, te ouvindo, e você falando, nossa, que temperatura. Olha, bela temperatura. Nossa, que temperaturona que você tem. O pessoal vê o cara no carro rindo, falando, onde é que tá louco, né? É a mulher pegando a temperatura. Vai, ferva o meu sangue, Cláudio. Realmente, eu tinha uma preocupação que eu falei lá atrás. A partir de 1º de julho, quando o Chiquini entrou com aquele mandato de segurança, caiu na mão do ministro André Mendonça, eu, em vários grupos que o pessoal conversava, falei, gente, nós vamos testar agora o quanto que a segurança pessoal e familiar do ministro André Mendonça pode estar em risco. Porque, pelos princípios, ele dá a canetada dele. Mas agora, se ele ficar silêncio meses, nós vamos começar a duvidar que até ele não sabe se vai ficar vivo nessa história. Já entendi porque você disse que meu sangue vai ferver. Porque ele Isso pra mim é frouxidão. Ele e o Cássio Nunes vão cuidar das eleições do ano que vem. Isso é covardia. Eles vão cuidar das eleições do ano que vem. Mas não se posicionar é covardia. Imagina o quanto estão armando para esses caras não fazerem justiça eleitoral o ano que vem. Cláudio, tem um cara chamado Lincoln Gaquia. Sim. Você sabe quem é? Opa, nossa. Sabe Um herói nacional, Que ninguém fala. Não, porque é Poucos proibido. falam. Você não sabe quem é? Lincoln Gaquia Nossa, é um herói. é um promotor de justiça que decidiu combater o crime organizado. E você sabe onde ele e a família moram? Dentro do fórum. Ele é o maior especialista na organização criminosa que controla o estado de São Paulo e vários lugares importantes onde ele do mora? Brasil. Dentro do fórum. Dentro do fórum. Cercado de seguranças o tempo todo, onde quer que eles vão. Ele renunciou à vida dele. Há anos. Ele renunciou à vida dele para servir ao Estado, à sua vocação, sociedade. À sua profissão e à sociedade. É um herói. Então, como nós... Veja, Cláudio, se a régua, o sarrafo, fosse André Mendonça, essa turminha aqui, eu não vou falar nada se não perco meu salário, eu não vou falar nada se não minha família, minha segurança, tal. Se a régua fosse essa, da frouxidão, da covardia, o blazezinho, o cara que foge do pau, tudo bem. Eu ia falar, pô, é o Brasil assim mesmo. Tem um cara chamado Lincoln Gaquia que vive dentro de um fórum. O cara não sai do fórum. Brasileiros, anotem esse nome. Esse é um cara que merece oração todos os dias. Como é que eu vou pegar o sarrafo
que o Lincoln Gaquia colocou para mim e falou assim, é verdade, André Mendonça, cuide de você. Não, você escolheu estar aí. Você foi amarrado para o Supremo Tribunal Federal. Alguém te algemou, te amordaçou, te socou porrada e falou, não, você vai ser ministro. Não, você foi porque você quis. Então trabalha, meu velho. Você acabou de dar uma ótima solução. Então trabalha. Gostei da régua que você passou. O próprio ministro André Mendonça e o próprio ministro Cássio Nunes, se quiserem, vamos pegar o André Mendonça, eles podem alegar que estão sofrendo ameaças e podem botar um batalhão da Polícia Federal e de um monte de gente para proteger eles e a família. Mora dentro do Supremo. Podem escolher morar dentro do Supremo, mas salvar o Brasil. Isso é vocação. Gostei do que você falou. Isso é comprometimento. E é o que foi falado, como André Mendonça é um cara que é pastor, na Igreja Católica, nesse final de semana, nós tivemos um livro de Esther, a famosa passagem que Esther vai pedir para o rei da Pérsia não matem os judeus, correndo o risco dela ser morta ao falar isso. E ela não foi morta e os judeus foram salvos. Isso já foi passado até para André Mendonça. É um momento na história de você assumir que você é uma Esther. É uma pessoa que pode oferecer a vida para morrer, para salvar o povo. Mas Lincoln Gaquia é um exemplo melhor. Você tem ele como agente do Estado, usando o aparato do Estado para poder exercer a função dele. Abdicando da vida, Cláudio. Abdicando da vida. Que a maior parte dos membros do Ministério Público não tem coragem de fazer o que o Lincoln Gaquia faz. 1% não tem. Desculpa. O que esse cara desse. 1% tem. Não tem coragem. 1% tem coragem. Tem coragem. 99% tem coragem. Para. O cara está preocupado com o salário. Ora, se eu falar, eu perco o meu salário. Sabe? Se eu me posicionar, eu perco o meu salário. É isso aí. Olha, rapidinho. Outro dia me ligaram de um banco. Olha, o senhor tem interesse, não sei o que e tal. Eu falei, não tenho. Não, mas a sua empresa foi aprovada. Eu falei, sim. Vocês anunciam na Globo. Eu não quero nem ouvir o que vocês têm para me dizer. Nossa, porque anunciamos na Globo, o senhor não vai nos ouvir? Não, eu não vou apoiar quem anuncia na Globo. Por exemplo, ontem teve a questão da Waldvogel, falando lá do diabo que carrega, não sei o que e tal. Um judeu que anunciar na Globo hoje, que tiver dinheiro na Globo hoje, desculpa, não merece meu respeito. Não merece meu respeito. Porque ele está sustentando algo que joga contra ele, o povo dele. Você entendeu, Cláudio? Entendi. A gente tem que ter, ou posiciona, ou você fica assim, ó, eu vou pôr meu pé nesse barquinho aqui, aí vou pôr meu pé naquele outro barquinho lá, e vou ver o que vai dar. Como muita gente agora, inclusive na comunicação, está esperando o que vai dar. Aí será que vai dar Tarcísio ou Bolsonaro? É o famoso centrão, né? Não, famoso cagão. Sim. Famoso cagão. Que o cara ele fica assim, ó. Eu vou no Tarcísio ou vou no Bolsonaro? Eu vou ter. Ó, toda a imprensa está trabalhando para enterrar o Bolsonaro. Porque vai que o Bolsonaro. Eu preciso ficar bem com o cara. Eles querem sentir a temperatura, né? Pegar na temperatura. Pegar na temperatura. Pegar na temperatura, uma delícia. Entendeu? Pô, a gente está precisando de mais testosterona. Mais gente com vergonha na cara e ética. Muito mais.